Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Visão Médica, comigo, Bárbara Iris, especialista em gestão. No episódio de hoje, a gente vai falar de precificação. Bom, gente, para a gente falar de precificação, a primeira coisa que a gente tem que fazer uma virada de chave é pensar que falar sobre preço dentro da medicina não é um pecado. Quando a gente se forma, a gente fala muito mais sobre a qualificação da formação, a técnica que a gente precisa aprender, o quanto que a gente precisa estudar cada vez mais e continuar estudando, né, após a formação, mas a gente não pensa no valor que isso tem que ser cobrado lá na frente. Então, assim, existe uma cultura, existiu-se por muito tempo, né, essa cultura da gente não falar sobre o quanto que a gente merece ganhar, o quanto que a gente tem que receber, o quanto que a gente pode cobrar. Então, isso ficou meio que um mito, assim, a gente não fala de valores entre os médicos. E eu tô aqui para ajudar vocês a quebrar esse paradigma e a gente passar também a pensar que medicina é sim um sacerdócio, em que a gente não apaga a luz e deixa de ser médico, né, quando a gente chega em casa, mas que a gente precisa saber de que maneira, o que eu tenho que pensar para precificar, para colocar tudo aquilo que eu aprendi, toda aquela formação, tudo que eu fiz para atender melhor os pacientes, salvar vidas, isso precisa ser colocado no valor. Sim, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: o meu valor não é o tempo da consulta. Eu demoro 1 hora para consultar o paciente, então eu vou colocar o meu valor de aquele tempo de 1 hora. A gente tem diversas coisas que a gente tem que ser incluída dentro desse valor da consulta, que não é só esse tempo que a gente está ali lidando com o paciente. A gente tem que colocar o marketing, o consultório que eu estou atuando, quanto é o gasto daquilo, quanto é o imposto, principalmente, que eu não vou deixar de pagar, ninguém deixa de cobrar o imposto. Se é o tempo a secretária, os funcionários que eu tenho ali que eu preciso pagar, remunerá-los, isso precisa estar incluído no valor da consulta. Precisa estar incluído no valor da consulta o seu tempo de formação, a sua valorização enquanto profissional. Então, assim, pensar que eu colocar o valor acima do tempo que eu demando cada consulta de cada paciente, eu com certeza vou sair devendo. Pessoal, a gente não pode esquecer, o imposto é o seu sócio mais fiel, porque você pode até pensar em deixar de pagar, mas ele sempre vai te cobrar. Então, assim, o primeiro passo que a gente tem que pensar na hora de precificar eu preciso colocar o que a gente chama de custos fixos para eu manter aquele consultório, que é o aluguel, o marketing, o software que eu estou utilizando ali, pagando todo mês ali para, né, realizar meu prontuário, a contabilidade, a internet, ou seja, a luz, todo esse custo fixo que eu tenho mensalmente para manter aquele consultório sem receber nenhum paciente aberto. Fica pensando inicialmente em precificar usando exemplos de colegas. Então, assim, a gente acaba que tem intimidade com um e com o outro, a gente pergunta quando é que o colega cobra, a gente faz uma pesquisa de mercado e acaba utilizando essa pesquisa de mercado para fazer uma média do preço que eu vou colocar ali da consulta. E esse é o primeiro erro, porque isso não vai refletir no quanto você está gastando de custo fixo, variável e, além disso, no lucro que você vai ter que ter. Então, assim, qual é a regra que eu gosto de ensinar? Você tem que pensar numa tríade. Qual é seu custo operacional? Bárbara, o que é custo operacional? Custo operacional são os custos fixos que você tem. O aluguel, o tempo de deslocamento, se você utiliza alguma máquina para realizar algum procedimento, se você utiliza alguma medicação para fazer ali, os dermatos fazem muito isso, se essa máquina que você utiliza é alugada ou que você comprou, isso tudo é um custo fixo operacional. Para que aquilo tudo funcione, você tem que incluir dentro do seu valor. Isso é a parte 1 do tripé. O segundo é o imposto. Você não vai conseguir fugir do imposto. Ele vai bater na sua porta. Então, o imposto tem que estar incluso na sua cobrança. E o outro é o lucro. Quanto é que eu quero ter de lucro naquilo que eu estou fazendo? Na minha consulta, no meu procedimento. O quanto é de lucro que eu, enquanto me formei, enquanto tecnicamente eu sou formado para fazer, valorizado, quanto é que eu tenho que ter naquilo no final do mês? Isso também tem que ser colocado. Então, assim, basicamente você tem que pensar nesse tripé, no custo operacional, no seu lucro e no seu imposto. Isso tem que ser a base para a sua precificação. Sem isso, você vai fazer errado e vai sair devendo. São os percentuais que a gente pode pensar para poder
iniciar essa precificação, ou se você está iniciando sua carreira, ou se você está fazendo uma transição de carreira, você tem que pensar que 30% é seu custo operacional, que a gente chama de custo fixo, que eu falei aqui, 15% vai ser o imposto e o resto vai ser seu lucro, que eu chamo de lucro barra investimento, que você vai investir no congresso, em atualizações. Então, é nesse formato que você tem que pensar para colocar o valor da sua consulta, por exemplo. Então, como é que a gente faz isso na prática? Bom, gente, você tem que pensar quanto é que você quer ganhar no final do mês, certo? Quanto é seu custo operacional, somar isso, adicionar o imposto e a partir daí pensar quantas consultas ou procedimentos você precisa dar ao longo do mês. E aí, gente, você divide pelo número de consultas que você faz. Pensando simples, mas pode também ser adicionado aos procedimentos. Você divide isso que você faz durante o mês e aí você vai chegar no preço mínimo que você tem que cobrar. Então, é por isso, gente, que a gente não pode pegar e colocar o valor que o colega cobra no nosso valor também igual. Por quê? Porque ele pode trabalhar num bairro diferente que você trabalha e isso tem um valor diferente de custo operacional. Então, você tem que pensar que cobrar o mesmo valor que o colega cobra não vai adicionar concorrência, é capaz de você sair no prejuízo. O mais importante é você entender qual é o local que você está trabalhando, qual é o nicho que você quer, qual é o retorno financeiro que você quer, para a partir daí a gente pensar qual vai ser o tripé que você vai adicionar em cima disso e cobrar o valor real que você merece.